Querido Deus, estamos em Tua presença, agradecidos, ó Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Suplicamos pela Tua igreja, pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos ouvintes, cada um, meu Senhor, dos que estão conosco. Ó Deus, abençoa, sustenta com as Tuas mãos poderosas. Manifesta, Senhor, a Tua graça na vida da igreja. Abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa as senhoras, os senhores, os casais sem filhos, toma em tuas santas mãos. Ó Senhor, as famílias em crescimento, em desenvolvimento, opera, meu Senhor, em cada coração. Abençoa os idosos, sustenta, Senhor, cada um com a tua mão poderosa. Abençoa os teus ministros. Manifesta o teu poder na vida da igreja, guarda os teus filhos na cidade, guarda os teus filhos no interior, ensina, Senhor, o teu povo a andar na tua presença e ficar na tua dependência. Deus bendito, Senhor do céu e da terra, guarda as nossas vidas, dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Iniciamos em 88, passamos alguns anos para poder começar nas emissoras e continuamos até agora fazendo o que nós julgamos necessário. Eu considero nosso trabalho um ministério. E pelo que a gente vê e ouve no que diz respeito à família cristã, os que se dizem cristãos, às igrejas, é muito necessário voltarmos à palavra de Deus. Outrora, na atividade que eu sempre exerci, fui sempre professor, de 1973 até hoje, e neste período eu ministrei a palavra de Deus com muita consciência. Claro que eu tenho limitação tremenda, mas para o tamanho da fila de ignorantes que ignoram a palavra, que ignora o seu sagrado conteúdo, que ignora a sua inerrância, estou muito feliz. E o nosso texto hoje, meus amados irmãos, é segundo livro de Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 13. Imagina quando um cristão se torna pior do que um ateu. Imagina quando um judeu se tornou pior do que um pagão. É o texto que vai trazer este teor para nós. Segundo Reis 21, versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Rafsiba, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro,
e instituiu adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra, deste que tenho dado aos seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que está ordenado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo fez errar que fizera pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo, porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que eu hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa a escudela, a quem limpa e a que vira para sobre a sua face. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, lemos a Tua palavra, suplicamos pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes. Fala conosco, nos dá a Tua direção e proteção, nos ensina, Senhor, esperar na Tua misericórdia e buscar a Tua face. Nos dá, Senhor, o desejo de conhecer, nos dá, Senhor, a capacidade para obedecer, nos dá, Senhor, a graça para entender e nos dá, Senhor, a vontade de proclamar os teus atos poderosos, os teus feitos gloriosos, meu Senhor, registrados para o nosso ensino, para o nosso bem. Pai bendito, abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos ajudadores. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, eu estava considerando um evangélico, um cristão, se tornar pior do que um ateu. E no caso desse texto, ele declara que o Manassés fez pior do que os amorreus. Os amorreus, eles eram perversos, faziam guerra e vendiam as mulheres, matavam os velhos, vendiam os jovens, obrigavam as pessoas, escravizavam, obrigavam as pessoas a trabalharem para eles, roubavam tudo que aquela tribo, aquela nação vencida pudesse, tudo que pudesse encontrar. Eles roubavam as riquezas da época. Os reis tinham prata e ouro e pedras preciosas. Os ricos, as pessoas ricas, geralmente tinham prata e ouro. E a grande maioria da população tinham terra
e tinham animais. Quando entrava um ditador e se apossava daquela área, eles matavam as pessoas e confiscavam os bens. Isto perdurou e ainda existe. Ainda existe. Está aí o mundo em guerra. Está aí o mundo em guerra. O mundo todo tem guerra. Tem guerra no Oriente, tem guerra no Ocidente, tem guerra no Oriente Médio, tem guerras e mais guerras na África. A África é um continente esquecido, mas tem guerras permanentes no Sudão, no Níger, em vários lugares tem guerras permanentes, 30, 40, 50 anos de guerra. E os que vencem as guerras tomam as terras, matam as pessoas e ficam com a riqueza. Ficam com o dinheiro deles, mesmo que seja prata, ouro ou pedras preciosas, fica com as casas deles, os imóveis deles e ficam com os animais que eles têm. E na grande maioria, no passado, todo mundo tinha animais para subsistência. As pessoas precisavam de animais para transportar carga, as pessoas precisavam de animais para montarias, as pessoas precisavam de animais para alimentação humana, como proteínas. Então eles roubavam tudo, destruíam tudo. Estou falando dos amorreus. Mas esse texto lido diz que o Manassés fez pior do que os amorreus. Por isto é que ele teve a extrema provação que Deus lhe permitiu sofrer para se inteirar, porque a misericórdia de Deus não tem limite, não tem fim. Do ponto de vista de qualquer indivíduo, político ou religioso, Manassés não deveria ser perdoado, mas Deus perdoou o infeliz. Então, esta mensagem é uma mensagem de um teor muito ácido, muito duro. É interessante também pensar, o interessante é notar o problema paterno. O Ezequias, o pai dele, tinha cerca de 30 e poucos anos, quando recebeu uma mensagem. O profeta de Deus disse: põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. É uma mensagem muito estranha, muito ruim. Qualquer pessoa, quando recebe um diagnóstico de morte, já fica desesperado. Alguns chegam em casa e se matam, porque, dependendo do tipo de enfermidade, o sujeito acha melhor resolver logo. Desespero toma conta, em muitos casos, dos que são portadores de moléstias terríveis, de doenças terríveis. O Ezequias era um jovem rei. A casa estava bem, no caso, o palácio, o reino estava bem, mas ele não tinha descendente. E ele orou a Deus, ele era temente, por isso é que Deus ia tirar ele com antecedência. Ele era um homem temente, falou com Deus, chorou, choramingou, e Deus mandou o profeta volta lá e diz a ele que eu vou lhe acrescentar 15 anos. Deixa ele desfrutar desse reino terrestre. Aí o rei se curou, recebeu muitos presentes, como era um costume passado. Até a Babilônia mandou presente para ele. Até os reis da Babilônia, os reis da Pérsia, aquela região do extremo da Europa Oriental e da Ásia, mandaram presentes para ele. Ele ficou bem, se recuperou, e 3 anos depois nasce um filho, que foi este infeliz Manassés. Nasceu essa lástima chamada Manassés.
Ele, com 12 anos, o pai morreu, aos 15 anos, que Deus falou. Com 12 anos, coroaram, que era assim que acontecia nas dinastias. Coroava-se um príncipe herdeiro e os conselheiros tocavam o reino até o menino tomar consciência da função e responder como rei. Ele tinha 12 anos quando foi coroado. Passou 55 anos. Dos 55 anos que ele reinou, cerca de 50 anos, foi só fazendo miséria, barbaridade. Não tinha respeito nenhum, nem pela memória do pai. É isto que a palavra denuncia. O versículo 2 diz que ele fez o que era mal aos olhos de Deus, conforme as abominações dos gentios. Ou seja, ele agiu como o povo de Sodoma, como o povo de Gomorra, como o povo da Filistia. Ele agiu como os sírios, como os libaneses, como os tírios, como os sidônios. Ele agiu como os líbios, como os egípcios. Ele agiu igual aos pagãos. E agiu igual aos cananeus, que Deus tinha tirado de lá, que eram as tribos que ocupavam a área. Os cananeus, os heveus, os jebuseus. Ele fez pior. Diz aqui, no versículo 3, que ele tornou a edificar os altos que o pai dele tinha destruído. O pai dele era um homem temente. E quando Deus o ungiu, levantou, o pai dele tomou a iniciativa de fazer uma correção. Vamos tirar as contaminações, tirar as coisas que prejudicam a comunhão com Deus. Vamos fazer isto. E ele tirou. Pois o sucessor, o filho, quando chegou à idade adulta, resolvendo as coisas, decidindo tudo, já não era mais os conselheiros. Eu estou meio chumbadinho, mas não vou deixar de fazer por isso. Não deixaria mesmo. Resultado, ele fez pior. Reedificou os altares que o pai tinha quebrado. Imitou as práticas nocivas de Baal, lá do Acabe e Jezabel. Ele fez uma espécie de renovação espiritual do mal, passou a adorar o sol, a lua, as estrelas, os demônios, e não poupou nem a casa de Deus. Ele edificou altares nos átrios da casa de Deus. Os átrios eram espaços que tinham na área do templo, espaços laterais, do lado direito, do lado esquerdo e tal. E ele fez nichos. Essa desgraça que tem nas nossas cidades. Numa tem o cruzeiro, noutra tem a cruz, noutra tem um ídolo grande, um ídolo macho, feito de gesso. De gesso não, de concreto, e haja concreto para fazer uma praga daquele tamanho. Outros, uma imagem de mulher com filho, com cachorro, com jumento, com tudo, porque existe esta tendência maligna da adoração aos ídolos. E o Manassés fez todos esses males. Achou que era pouco o culto do Baal e de outros demônios, pedia sacrifícios humanos. Ele pegou filhos dele e ofereceu a Satanás em holocausto. Ele fez passar seu filho pelo fogo.
Ele usava, pagava, gastava dinheiro para os bruxos. Esses bruxos que hoje aparecem mentindo na TV, lá aparecia mentindo no palácio. Ele se tornou agoureiro, adivinhava através da feitiçaria, seguiu tudo que não prestava e pôs uma imagem de escultura, uma imagem moral na casa de Deus. Porque o culto imoral do paganismo visava a questão da fertilidade. Então tinha a imagem, não era de mulher nua, não, era da genitália feminina. Não era a imagem da mulher nua, era a imagem da genitália feminina, comum demais hoje na Índia e em vários lugares. Tinha a imagem da genitália masculina. Tinha procissão com as genitálias humanas. Uma procissão que na frente ia o símbolo feminino e atrás o símbolo masculino. Uma coisa infernal. Infernal. Contaminou a casa de Deus. Fez tudo que não servia e fez Israel pecar, fez Judá pecar. O reino se tornou um reino corrompido, um reino corrupto, um reino condenável. E não ouviu conselho de ninguém, não ouviu parecer de ninguém. Fez pior do que as nações, pior do que os amorreus, do que os cananeus, do que todos os pagãos que o Senhor tinha tirado daquela terra. O versículo 11 deixa isso claro. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que o quanto fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também Judá fez pecar com seus ídolos. Tirar ídolo do povo é dificílimo. Agora inventa de fazer um novo altar e botar uma praga de um ídolo novo. Se trouxer da Itália, então todo mundo quer, porque é o ídolo lá, esse aqui foi benzido pelo o Pio XII, o Pio V, o Pio não sei quem. Se trouxer, se fizer um ídolo, se importar uma maldição, se trouxer um ídolo daquela região. Por que não trazem ídolos de Israel? Porque depois disto eram quebrados. Deus levantava um profeta, espetava o pau, quebrava tudo. O versículo 12 diz: por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que eu farei, hei de trazer um mal sobre Jerusalém. Um mal tal que quem ouvir vai ficar zonzo. Quem ouvir o mal que eu vou fazer a Jerusalém e a Judá, retinirão ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, ou seja, Samaria era a capital do reino ímpio, do reino do Acabe. Tinha sido o pai dele que construiu a cidade de Samaria. E Deus diz: eu porei em Jerusalém as medidas de Samaria, medidas de maldição, serão amaldiçoados, sofrerão terrivelmente. Eu farei isto. O prumo da casa de Acabe vai passar por Jerusalém. E como quem limpa um prato, eu vou limpar o prato de Jerusalém e emborcar. Era uma das possibilidades. Uma seca cruel, uma fome terrível. A fome acontecia em dois contextos. Quando havia a estiagem
e quando havia guerra. Então era a punição extrema, era a correção extrema, por causa do pecado, da maldade, da corrupção extrema. Corrupção extrema requer correção extrema. Meus queridos irmãos, Deus continua sendo compassivo, misericordioso, soberano, piedoso e maravilhoso, mas não se deixa escarnecer. Quem semeia vai colher. O ídolo é uma maldição. Mas esse ídolo aqui, isso é o Sagrado Coração de Jesus, é uma sagrada peste, é uma sagrada maldição, porque Jesus não foi desmembrado. Jesus é coração, pé, mão, cabeça, os seus olhos maravilhosos. Jesus é perfeição. Jesus não tem membros divididos. Jesus não foi desmembrado. Isso é coisa de Satanás. Essa aqui é a mãe de Deus, a rainha do céu. A mãe de Deus é a invenção de Satanás. Deus é soberano, criou o homem e a mulher. Portanto, Deus não teria mãe. Quem tem mãe não é Deus. Quem tem mãe é filho de alguém. Então, meus irmãos, Satanás não parou de ofender a Deus e ensinou os homens a prosseguir ofendendo a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dos que têm juízo e o Senhor nos dê graça para continuar combatendo toda miséria, toda corrupção. A nossa oração hoje, pelo memorial, este memorial da oração com o nome de muita gente que o Senhor conhece como servos. Bendito Deus. Pai Santo, Pai bondoso, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo teu amor profundo, pelo perdão, meu Senhor, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa os nossos irmãos, guarda cada vida, crianças, jovens e adultos. O memorial da oração. Senhor, tu conheces os nomes, tu sabe a família, tu sabe a procedência, tu sabe a necessidade, tu conheces os que são fiéis, ó Deus, e os que não têm fidelidade. Tu és maravilhoso, pode convencer e converter e encher de graça. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.